Bem, vou regravar a aula. Vou fazer sem vídeo porque eu não estava nem preparada para isso, mas João me avisou agora que o áudio sumiu e eu não achei, não consegui fazer funcionar de novo. Então, bora lá. Também nem lembro mais onde foi que eu parei na primeira aula, tinha que ter olhado, né? Reprodução assexuada. Então, os fungos, eles têm um corpo de frutificação, que é essa parte que fica em cima do solo e que é responsável pela reprodução do fungo. E aqui embaixo ela tem o micélio, que é formado pelas hifas. Então, uma das formas do fungo se reproduzir é essa forma assexuada, que ela forma esporos e libera, pode ser assexuado ou sexuadamente, e também pode ser por brotamento. Esse é um ascomiceto, ele tem esse formato de copo, né? Que é o que caracteriza esse saco, esse asco, saco. Tem também o fungo Basidiomiceto, que é esse que tem esse formato de guarda-chuva. E eu ainda tenho o Zigomiceto, que é um que tem umas bolinhas na ponta, assim, ó. É o famoso bolor de pão. Esse aqui, por exemplo, é um zigomiceto. A decomposição é uma das principais características dos fungos e ele destrói, como a gente diz, quase tudo, né? E quando você tem um decompositor, o decompositor é sempre quem recoloca aquela matéria orgânica como matéria inorgânica dentro do ciclo da cadeia. Esse é um dos bolores mais famosos, né? Esse aqui é o que eu disse a vocês já algumas vezes. Eu acredito que eu disse na primeira aula, né? Uma maçã podre estraga todo o resto. É que esse fungo aqui, isso aqui já é o corpo de frutificação, já é cheio de esporos. Então, esse pozinho que sai, que faz você espirrar, também contamina outros ambientes. Inclusive esse daqui, que é o mofo, chamado mofo de parede, muito difícil de vencer, porque na maioria das vezes a umidade é difícil de tirar da parede. Ela também já é comprovado que ele pode passar para a pele e passar para as vias aéreas. Então, uma pessoa que tem um quarto com bolor, mesmo que esse bolor esteja aí coberto, é muito difícil não sofrer os malefícios trazidos por ele. Aí as leveduras, que eu já mostrei, eu tenho certeza isso porque eu falei da cerveja. Aqui alguns exemplos de cogumelo, esse é aquele cogumelo dos Smurfs, né? É o cogumelo Basidiomiceto. Aqui também é um Basidiomiceto muito comum, orelha de pau. Lembrando que nem todos esses cogumelos eles são comestíveis, então é um perigo sair por aí achando que pode comê-los. Aqui um fungo mutualístico, as micorrizas, que a gente já falou, está principalmente ligada ao ciclo do nitrogênio lá no primeiro ano. Eles fazem a absorção de nitrogênio e acabam enriquecendo o solo e a planta com esse nitrogênio. Aqui os líquens, né, que são associações de algas com fungos. E esse aqui é a ferrugem do café. Eu gosto sempre que vocês pensem na perda econômica que isso aqui gerou na época, por exemplo, da República do Café com Leite. Eu mostro aqui uma foto onde isso aqui que vocês estão vendo é um estômato. O fungo ele se instala por dentro do estômato. O estômato é um local por onde o gás carbônico entra na planta e essa abertura do estômato ela é controlada por osmose, né? Por difusão, na verdade. Osmose e difusão.
E aí com o fungo ele não consegue se fechar. Os fungos eles são muito problemáticos, digamos assim, na agricultura, quando atacam certas plantas, né? Aí vem um fungo que dizimou nossa lavoura. No vídeo que eu tinha gravado, eu lembro que eu levei muito tempo nesse slide. Acho que talvez por isso que esse vídeo não foi, viu? Que eu falei muita coisa aqui. Vou reduzir. Então, assim, a vassoura de bruxa, existe uma certeza de que ela foi trazida para a nossa região. Por quê? Porque eu tenho um mapa do Brasil e essa vassoura de bruxa saiu daqui da Amazônia para vir para a Bahia. A primeira questão é que o fungo não viaja todo esse tempo aqui dentro das características que a gente vê aqui, que é cerrado e caatinga, calor, sem mata em quantidade, e ele é um fungo muito específico. Isso é explicado, digamos assim, por vários micologistas, que são pessoas especialistas em fungos. E ainda assim, quando chegou à Bahia, fazendo um mapa aqui da Bahia, ainda assim, quando chegou à Bahia, ele foi encontrado em regiões bastante distantes, sem haver contaminação entre elas. Mais uma prova de que ela foi plantada. Existe um depoimento, a Polícia Federal investigou, o Exército investigou, tem investigação em vários trâmites, mas nunca deu em nada. Envolvia nomes de políticos renomados para a época, mas uma das pessoas, ele admitiu que ele chegava no tronco da árvore amando, segundo ele. Aí ele diz que foi amando de um político, e o político diz que ele fez isso recebendo de outro para queimar ele, e ficou nisso. Mas ele diz que, eu desenhei um tronco bonito agora, ele diz que amando deles, ele amarrava aqui no tronco da árvore o galho doente. Ele entrou nessas fazendas, por exemplo, na fazenda de Luciano Santana, de alguns fazendeiros grandes da época, e plantou essa doença na árvore. Isso é contado, foi feito um documentário sobre isso chamado O Nó. O documentarista até já esteve aqui na escola e ele pegou os processos todos de investigação da CEPLAC, de tudo, e formulou a teoria de que esse nó, né, essa invasão, foi o que trouxe todo o mal para a nossa região. Lembrando que, segundo os investigadores, isso foi feito para quebrar uma hegemonia política. Só que esqueceram que uma pessoa, por exemplo, como o seu Luciano Santana, que tinha 30 fazendas, e que em cada fazenda, tirando por baixo, tinha 50 pessoas, entre trabalhadores e mulher de trabalhador e filho de trabalhador. Eu tenho hoje nessas 30 fazendas, eu não tenho um trabalhador para cada uma, porque algumas se juntaram, foram vendidas, eu tenho um trabalhador só para duas. Então, isso aqui é uma diferença que ocasionou o aumento considerável da violência, o aumento das favelas, o aumento do... Então, eu estou abordando esse tema. Na primeira vez que eu gravei, eu fui mais nominal, vou ser menos agora, que talvez tenha sido isso que deu azar, né? Deus não queria que eu falasse essas coisas. Quem quiser assistir o documentário, tá lá, o Nó. E aí, o que acontece? Para vocês, que vocês tenham esse embasamento também na hora de fazer redação, de saber que um problema na agricultura, ele pode gerar um problema social de tamanho descomunal. Esse Nó entrevistou pessoas que moram em ditas favelas de Itabuna, e a maioria é descendente desses trabalhadores que tinham onde morar, que tinham onde trabalhar e tinham do que viver. E mesmo que, vamos dizer, não recebesse o salário do mês, tinha ali uma banana, uma mandioca para comer no fundo do quintal. E agora eles não têm absolutamente nada, porque vivem na zona urbana e os antepassados, então, nem sabiam o que fazer na zona urbana. Então, nós temos aí por volta de 20 anos ou 25 anos, não sei, de vassoura de bruxa, em que os antigos, eles continuam sem ter perspectiva, às vezes, de trabalho, vivendo do trabalho informal de
de limpar um quintal, uma coisa, mas que gera essa perda econômica. Isso se dá também pelo cultivo monocultural, né? Então eu tinha cacau em regime de cabruca, mas é assim, um pé de cacau aqui, outro pé de cacau aqui. Esses pés de cacau, eles têm contato pela sua copa, apesar de uma árvore grande estar aqui, ó, esse contato acontece, porque isso é o que a gente chama de cabruca. Então eu deixo um jequitibá e eu planto o cacau embaixo. Só que isso aqui é uma monocultura, então quando o fungo pegou em um, ele saiu se espalhando para todo o resto. Então depois que eles plantaram esse fungo em regiões como Camaquã, Jussari, Itacaré, não lembro se tem Quaraci, mas depois que eles plantaram, aí o fungo se espalhou para toda a região cacaueira facilmente, porque as fazendas eram muito próximas uma das outras. Esse é um fungo comum, um fungo chamado sapinho, é comum em pessoas com baixa imunidade, às vezes confundido com sujeira, acaba ferindo, porque as pessoas tentam raspar, tirar, quando na verdade pessoas com câncer, pessoas com AIDS e pessoas comuns também, mas caracteriza muito a baixa da imunidade, a chamada candidíase. Também pode ocorrer na parte vaginal, viu? Só que na parte vaginal ela pode ocorrer tanto como uma proliferação sexualmente transmissível, como também de baixa imunidade. Aí o fungo combustível, que eu não gosto, mas tem quem coma. Esse também são todos dois comestíveis, eu também não sou... É muito rico em proteína, é uma dieta muito rica em proteína e muito requisitada, principalmente pelos que não comem carne, né? Aqui está o fungo e aqui a gente tem uma história interessante. Aquele famoso pão de São Francisco, de Santo Antônio, que a igreja dá e a pessoa coloca dentro do vaso de farinha, né? Aquilo ali vem de uma tradição antiga de que as pessoas elas recebiam esse pão e na hora de fazer um novo pão, elas raspavam esse pão e colocavam os farelos do pão na massa nova. Pois os fungos que aqui haviam, os esporos dos fungos, eles se proliferavam e formavam um novo pão. Depois de um tempo, um cientista pegou essa ideia de colocar esse pão e ensacou esse pão. A gente pode dizer isso, que ele ensacou o pão para vender como chamado fermento biológico. Então hoje você compra facilmente esse fermento em lojas, em mercado, só que nem às vezes faz ideia de onde surgiu essa história, né, do fermento do pão. Era o chamado fermento natural, né? E hoje é vendido assim. Aqui um fungo famoso pelo preço, principalmente, o queijo. Nem todo fungo que nasce em queijo é comestível, muito cuidado com isso. Este é um queijo que usa um fungo específico para ter essas ínfas. Isso que você vê preto aí, na verdade, ínfas de fungos. E esse pode ser comido, mas tenham cuidado com qualquer fungo que nasça, né? No pão, no queijo, porque nem sempre é indicado. Esse aí, eu acredito que seja o gorgonzola, né? Que é o famoso queijo gorgonzola. Mas alguns tem também um parecido com esse, que é o queijo Roquefort. Não sei nem se é a mesma coisa, não. É o fungo... Eu já falei sobre isso na outra aula, tenho certeza que eu falei sobre Alexander Fleming, que descobriu a penicilina. Então, os fungos utilizados como remédio, como antibióticos. Esse aqui são doenças comuns. Isso aqui causado principalmente pelo não enxugar os pés direito, né?
Esse aqui que pode vir da parede, como eu falei, que é o pano branco, muito difícil de curar. E essa aqui é a impinge, a famosa impinge. Essa aqui geralmente se cura mais rápido porque ela causa uma coceira que você só vai conseguir se ver livre depois da cura. Aqui a gente só vai mostrar um pouco desse histórico que é o rei Monera, que é um procarionte unicelular. Aí eu venho para o protista, onde eu tenho eucariontes eucariontes, tanto unicelular quanto pluricelular. E tenho aqui a divisão entre o reino plantar e animal e o reino fungi. Lembrando que alguns fungos eles são anaeróbicos facultativos. Quando eu falo em anaeróbico facultativo, eu estou falando em seres que, na presença de oxigênio, respiram, na ausência, eles fazem fotossíntese. No caso do pão, a parte de fora do pão, os fungos que estão aqui na parte de fora respiram. E os fungos que estão dentro fazem fotossíntese, e dessa fotossíntese liberam CO2 e esse CO2 provoca o inchaço do pão, né? Aí mostrando uma grande diferença que eu já falei, que a parede celular de peptídeo glicano nas bactérias e nos fungos, ela é feita de quitina. Na prática, na prática, o que é que isso significa, né? Principalmente, a principal diferença entre os dois grupos, não, porque a principal diferença é o tipo de célula. Isso prova a relação principal do elo, né, com os animais e do elo com os vegetais, evolutivamente falando. Aqui está um exemplo de uma doença causada por fungo rara, mas que é extremamente desastrosa, que é a pneumonia nodular, causada, na verdade, pelos fungos que vivem nas fezes do morcego. Isso é comum também a inalação desses fungos, principalmente por quem trabalha nesses ambientes de caverna ou entra em forro cheio de morcegos, essas coisas. Essa é uma doença também causada por fungo. Claro que a pele já havia uma ferida e ela é contaminada por esse fungo e o fungo causa essa esporotricose. Aqui uma outra doença causada também por fungo. E claro que esses são fotos de coisas extremas, né? Que a gente diz. Não é uma coisa comum para você achar em tudo quanto é canto. Mas são doenças que têm importância médica e não lembro se eu falei isso na primeira aula, mas eu vou repetir então, que é muito importante a gente lembrar que poucos médicos eles têm formação para identificar doenças fúngicas e até hoje em dia está crescendo muito a biomedicina na etapa de buscar cura para certas doenças, né? Mas as doenças fúngicas ainda são bem esquecidas, digamos assim. As pesquisas ainda deixam muito a desejar. Aí um outro problema grande que é os pombos. A gente diz que os pombos são ratos voadores. Eles dão um fungo, esse fungo aqui, o Cryptococcus neoformans. Algumas pessoas aí que gostam de séries médicas já viram um episódio de House que demora até de descobrir o que é que está afetando o homem por conta disso. Ele acaba afetando neurologicamente a pessoa. É um fungo também muito complicado, muito difícil. E não é incomum assim, não. Eu já vi casos relatados aqui na Bahia, inclusive, Salvador, de pessoas em UTI por conta desse fungo. A velha micose
que pega compartilhando bacia, compartilhando material de fazer unha, deve ser sempre individual ou devidamente esterilizado. Uma foto da penicilina, que vocês já conhecem a história, do penicílio, na verdade. Aí o maior ser vivo do planeta, que cobre uma área de quase 9 quilômetros quadrados, ele chega a ter em uma das dimensões 4 quilômetros de distância. E tem muita gente que pergunta como é que descobriu que esse fungo era um fungo desse tamanho. Na verdade, o que acontece? Os cientistas eles estavam pesquisando a espécie e dentro de uma área eles fizeram um levantamento genético das espécies que encontraram, e o susto foi que todos eles tinham a mesma carga genética, era na verdade o mesmo ser que estava nessa extensão toda, e hoje ele é considerado o maior ser vivo do planeta. Essas micoses eu coloquei como coisas, digamos assim, severas, extremas, né, que podem acontecer. E aí vocês lembrem que isso é para casos não tratados, né? Quando você, de forma alguma, trata esse pé, é que você chega a um estágio desse, e é assim como esse estágio aqui. Meu Deus, vou almoçar e vendo um negócio desse. Esse estágio aqui, onde a pele aqui foi removida por conta de necrose causada por fungo. Tem cura isso aí? Tem. Mas chegou a esse ponto, provavelmente porque não foi cuidado, né? Isso acontece muito em homens porque eles têm vergonha de médico dessa região, de ir para o urologista. Esse é o fungo do amendoim. É um fungo que vocês devem ter muito cuidado com ele. Ele provoca câncer, provoca intoxicação e pode sim levar à morte. Há um cuidado muito grande no consumir amendoim, mesmo aquele já descascado, torrado, ele forma umas manchinhas brancas, e uma vez esse fungo instalado no amendoim, ele produz toxinas que mesmo depois de cozido, de torrado, de assado, do que for, ele vai ter o mesmo efeito sobre o organismo da pessoa. Então aqui o nome da toxina, né? Aflotoxina. A ingestão pode causar câncer, mutação genética, deformidade em fetos, além da intoxicação intestinal e grave, porque geralmente você, quando chega com infecção intestinal, o médico vai identificar ser uma infecção bacteriana, algo assim, vai tratar como tal, quando na verdade é um fungo, então, o que torna a situação um pouco mais perigosa. Então é só isso, um beijo e fiquem com Deus até sexta-feira.